razões para as coisas da história. Os portugueses tiveram uma história de descobertas marítimas, importantíssimas, mas não ficaram por aí. E quando chegou a época de voar, o sonho de voar, quando chegou o sonho de voar, aí não ficaram para trás dos outros. Antes, ao contrário, os outros países estavam muito melhor equipados, do seu ponto de vista tecnológico e de capacidade financeira, etc. Mas o sonho, como a Gavira disse o poeta. E então acho que ele classificou muito bem a nação portuguesa. Sempre sonhou mais do que aquilo que era. Nasceu aqui num retângulozinho pequeno e o mundo todo foi pequeno para os portugueses. De onde o sonho realmente levou-nos muito longe. Celebramos hoje então aqui, recordamos, eu diria, revivemos a aventura de Lisboa-Macau. São muito breves e muito pagos. Felizmente temos aqui ilustres descendentes destes dois aviões. Bem-vindos, muito obrigado por terem vindo. Estamos gratos porque hoje é um dia excepcional, é um dia de alegria e é um dia de realização para nós. Temos também a moderna versão do nosso engenheiro Prata Mendes, resolveu fazer a mesma coisa. Nos bons toda. Não quero ocupar muito tempo. Muito obrigado pela vossa presença. Receberemos um período após as duas exposições para perguntas e respostas, por uma questão de economia de tempo, já estamos a chegar a exposição atrasada, e portanto passaria desde já a palavra ao Sr. Isabel e João, ao nosso doutor Henrique Deus. Velho companheiro destas linhas históricas, livro, e senhor também. Fomos sonhar a apresentar um projeto ao professor Jesus. Nunca se realizou, mas no momento fomos apresentar. Senhor, muito obrigado também por estarem aqui, por dedicar um pouco da sua tempo e também. Boa tarde. Eu venho aqui só apresentar a doutora Ana Pinto Quadros. É uma amizade antiga. Foi minha editora do primeiro livro que eu publiquei, que se chamava Mistério da Pátria. A história desse livro, enfim, se ele chegou a ser publicado, deu-se não só sobretudo em três pessoas, que foi a Ana, o pai da Ana, que era o jornalista Carlos Pinto Quadros, e deu-se ao jornal Taveira Martins, que estava sempre a dizer: se paras para ver o tempo rápido, deixa eu continuar para a frente. E eu fiz o livro e a coisa fez-se, sobretudo, com uma intenção muito própria, que era a intenção de fazermos qualquer coisa antes que Macau fosse entregue à soberania chinesa. Isso foi feito. Depois disso, a Ana continuou sempre ligada a esta história e, entretanto, há relativamente pouco tempo, por colaboração dos trabalhos que tenho com periódicos de Macau, decidiu reavivar esta história, sobretudo porque passaram quer dizer, mais um aniversário. Daqui a pouco estamos a completar 100 anos sobre esta história e ninguém se lembrou de a recontar. Quer dizer, a doutora Isabel Nunes, que também está aqui presente, relembrou-se, mas infelizmente parece que não conseguiu evitar a coisa a tempo. Sairá com a data de 2015. Sairá. Vai sair em 2016. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui a lembrar-nos que esta viagem, e sobretudo esta viagem, é uma viagem, só muito brevemente, esta viagem para Macau tem para mim duas virtudes, que foi a primeira, é uma viagem que se faz ao contrário das outras que se fazem para o Ocidente, esta faz-se para o Oriente.
faz-se por cima atravessando superfícies de mar, mas também atravessando continentes. As pessoas não sabem disso, mas a primeira travessia completa do norte da África foi feita por estes aviadores. Foi feita, quer dizer, mesmo os ingleses ou os franceses tinham feito isso. Havia um perigo de, se houvesse uma pane, se houvesse qualquer coisa, se o avião fosse a terra, se tivesse que aterrar, havia o perigo deles serem liquidados. Portanto, eles sabiam disso muito bem e foi isso que levou talvez a que não quisessem levar com eles o mecânico Manuel Gouveia, que acabou por ir também. Não os acompanhou 100% durante todo o projeto, mas acompanhou-os durante quase todo o projeto. Portanto, eles chegam a Macau em condições difíceis, não têm os mesmos instrumentos que tinham o Sacadura Cabral e também não tiveram os mesmos apoios. O avião, por alguma razão, se chamava-se Pátria dos aviões, porque foram aviões que foram conseguidos não através do erário público, mas foram aviões que foram conseguidos através de dinheiro que se juntou através dos jornais, dos espetáculos que se fizeram, e portanto o dinheiro para estes aviões foi pago pela Pátria, e daí o avião se chamar Pátria e ter na fuselagem esta é a ditosa Pátria Minha Amada, que eram os versos Camões. Pronto, a viagem fez-se, teve o seu mérito, foi uma grande viagem de 1924, foi uma viagem que atravessou sítios que hoje mal se imaginam, mas que hoje se calhar seria impossível repetir os mesmos voos e foram sobretudo também, outra coisa, foram feitas na primeira etapa com um brinquedo 14 BM2, ou seja, um avião que era quase uma sola de guerra, era um avião de bombardeamento noturno, BM2, quer dizer, bombardeamento noturno, e na mesma época, estamos a falar de uma versão BM, o Breguet 14, na mesma época o Pilot de Blazia estava a fazer o mesmo trajeto, mais ou menos, que o Breguet 19, que já era um Ferrari comparado com aquilo. Pronto. Isto levou-nos a dizer, levou alguém a escrever uma coisa semelhante àquilo que o Sr. Geral disse, é que comparando esta gesta da aviação com os descobrimentos, esse alguém dizia que somos os mesmos. O mundo é que se tornou grande mais para a nossa economia, sobretudo para a nossa crise económica. Nós nos fabricávamos aviões, os outros fabricavam e nós tínhamos que voar com aquilo que os outros nos cediam. E pronto, seguindo isto, acho que passarei a palavra à doutora Ana. Muito obrigado. Está ligado? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer para já à Sociedade Bartolomeu de Guzmão o convite. Estou muito contente, porque mais uma vez estou a falar de uma história. Está aqui, desde que eu gosto muito. Nomeadamente a minha mãe e a minha tia, que estão ali, conhecem há uns anos esta história, porque foi um livro como o Henrique, que sustentou a atividade, já estava um bom par de anos. E cada vez que há uma oportunidade de contar ou falar sobre a sua história que foi feita pelo Sarmento Paz e pelos pais, a minha experiência lá, tenho imensa honra em falar deles. Gosto não só da viagem para aquilo que foi, mas sobretudo de ter os heróis que eles foram, para aquilo que eles fizeram, mesmo para a altura. E pronto, acho que vou passar a apresentação que não está aqui mais, mas para já quero só agradecer a vossa presença. E o Dr. Miguel Marques Chaves, que está lá embaixo, ainda não apareceu, mas há de aparecer. Não é patronagem, nosso professor. Um tempo em que voar, fosse para onde fosse, era um mergulho desconhecido e quase sempre um risco de vida ao mar. Como o Henrique há bocadinho acabou de dizer, o avião, este período primeiro, mesmo para a época, já era uma espécie de teco-teco, era um avião muito frágil, mas que se mostrou robusto graças à mecânica, o trabalho todo que os mecânicos fizeram com a transformação deste avião para avião. E a verdade é que o voo que queria o Sarmento Paz e o Brito Paz fazer tinha um motivo, sobretudo, que era dar um abraço a Macau, era chegar a Macau, era mostrar que os portugueses chegavam a Macau. E independentemente das condições e de tudo o que passaram, era essa a vontade.
de conseguir surpreender as pessoas a fazer a viagem. Mesmo, como está ali a ser um risco de vida humana, não tiveram medo. Isto no início da viagem houve e toda uma história que há que chama pré-viagem, quer dizer, isto foi de tal maneira quase invisível aos dias de hoje e ao mesmo tempo comparável com os dias de hoje, se alguém quisesse fazer alguma coisa semelhante. Primeiro foi a parte burocrática de tudo aquilo. Os problemas iniciais com o início da guerra, para quem este assunto parecia ser uma não questão, toda uma máquina burocrática desmotivadora. Isto realmente são relatos e relatos que uma pessoa vê, ainda hoje, é de uma burocracia, quase parecia que estava tudo a querer desmotivá-los. Quase tudo quanto era as máquinas do Estado, de não ter interesse, de não querer fazer, de tentar desmotivar, de dar prioridade a outros assuntos, eles tiveram que se confrontar com isso para conseguir fazer esta viagem, logo desde o primeiro tempo. Depois de pouco valiam as considerações patrióticas e que acredito tal como hoje, porque, ou mais, se calhar eu diria sobretudo hoje, os valores da pátria, os valores da nação, tudo isto parece um bocadinho risível hoje em dia para a gente da minha idade, ou gente mais nova. A quem estas coisas, eu digo estas coisas, digo factos históricos, digo coisas que realmente interessam, estudar pessoas que fizeram coisas para a nossa pátria, que deviam honrar toda a gente que é português, e não honra porque tem motivo único, há desconhecimento e pouca gente quer saber, e pouca gente quer falar. E é isso que é preciso combater contra a guerra. O voo do pátria não foi a aventura de 3 homens, mas antes o voo de toda uma pátria que a ele se juntou. Os pessimistas perderam, Macau ficou mais próximo. O mundo tornou-se mais pequeno. A vontade era colocar no mapa a aviação portuguesa de vários voos do país, a Macau, Hong Kong, Cantão e Xangai. Isto foi escrito por Sarmento Baixo no livro de bordo que nós lemos. E realmente, pronto, como deputado, a vontade era mesmo fazer isto. Como eu já disse aqui hoje, chegar mais longe, sonhar, ser capaz, independentemente de todas as contrariedades e de tudo. Porque esta história aconteceu e existiu, portanto, a prova é que é possível. Este avião foi comprado, como eu já tinha dito há bocadinho, para vocês ouvirem, por subscrição pública. Portanto, se ninguém queria, nós vamos fazer isto de outra maneira, porque interessa mesmo é conseguir fazer. Aqui está o avião no hangar, quando foi comprado. O avião foi comprado com um valor de esforços, que foi primeiro um prémio que houve no Diário de Notícias, no valor de 2.000 escudos, que foi ganho por uma pessoa e juntou-se a vários esforços para comprar um D&D já batido, mas resistente. Em junho de 1991, em Gás da Amadora, está ali a fotografia pequenininha, o D&D foi montado e adaptado sob a direção dos pilotos e com os mecânicos Manuel Gouveia e Francisco Sousa. De resto, falo agora na frase de Sarmento Baixo, que tem a ver com Manuel Gouveia. Quando eu fiz o livro, tive essa preocupação, foi de chamar o mecânico muito, não criar desmérito em relação aos pilotos, mas grande parte da mecânica não teria sido conseguida também sem a ajuda do mecânico, que era um homem do Norte, que era um homem que teve coragem de desempenhar nesta viagem do princípio ao fim, e foi-lhe perguntado a dada altura se ele queria desistir ou não, e ele disse: eu sou quase qualquer coisa como isto, não é, Henrique, se eu estiver errado. Se eu digo que era perigoso, mas se for preciso, morre-se, caralho, não é? Mas vamos embora. E foi. E portanto, eu quis dar este bocadinho, pelo menos um slide, onde o Sarmento Baixo diz isto. Relembro o grande mecânico que foi Manuel Gouveia, uma das grandes figuras da aviação portuguesa que não viu em vida devidamente recompensados os seus serviços. Mais uma pessoa, é mais uma história deste género, mas pronto, ficando hoje a lembrança. As subscrições para a viagem Portugal-Macau foram feitas das mais diversas formas, já que não havia dinheiro de Estado para isto. Portanto, toda a gente quis ajudar, toda a gente quis fazer com que isto acontecesse. Então foram várias as coisas, quer dizer, desde donativos anónimos, pessoas que contribuíram de forma anónima, as rifas sorteadas na lotaria de Santo António, bares nos liceus, que eram feitos nomeadamente no Pedro Nunes, onde eu também andei durante 3 anos. Imagina ter que fazer rifas para os bares, os jovens a quererem também arranjar dinheiro para que a viagem se fizesse. O peditório público pelas atrizes do Parque Mayer, que são capazes de imaginar as senhoras saírem do Parque Mayer durante o intervalo de espetáculo
E no fim do espetáculo, irem ter ao Rocio e darem a cara a Cristo. Elas queriam dar a cara a Cristo. E faziam peditórios e tudo para conseguir que a viagem fosse. E também peditórios promovidos por grupos universitários bons, que também vale a pena. É fácil de imaginar toda uma nação ou toda uma Lisboa motivadas a querer arranjar dinheiro para a viagem, porque a viagem estava a ser arranjada, para a viagem conseguir ser feita. Há outros bilhetes. Bilhetes que havia, eu tirei estas duas frases porque acho deliciosas. Uma dizia: mulheres de Portugal, cobri de flores os vossos aviadores. Isto num folheto, que era dado para as pessoas também poderem contribuir. E a outra dizia: povo de Portugal, no limite das tuas posses, com a graça tocante da tua humildade, enfeita e ilumina as tuas janelas. Isto é bonito, é não é? E isto dá para perceber a motivação e o que estes dois homens conseguiram fazer. Não é? De motivar as pessoas ao ponto de fazerem este tipo de coisas todas. Quer dizer, isto é muito engraçado. Temos aqui um episódio. E eis que chegamos ao Papo Seco. Não sei se alguém aqui sabe quem foi o Papo Seco. Ninguém sabe quem foi o Papo Seco? Eu vou-vos apresentar o Papo Seco. Aqui está o Papo Seco. O Papo Seco foi um vitelo oferecido pela tripulação da carioeira NRP Beira para ser vendido e repetido para a viagem. Vejam só o ponto que isto chegou. Já sabem quem é o Papo Seco? Aí está. Este projeto foi apoiado por toda a sociedade. Podemos dizer que foi o primeiro crowdfunding. Só sabias hoje, era assim que isto se chamava, certo? Então, eles foram os primeiros de crowdfunding. O Pátria descolou 1000 km na realidade de 7 de abril de 24, sob um céu tempestuoso. Eu não vou contar aqui porque não dá a história toda da viagem, impossível. Portanto, vou fazer assim um transversal, porque isto tem de ser uma infração. É isso que eu estou a fazer. Mas o São Pedro nunca foi amigo destes jovens, do princípio ao fim. O São Pedro esquentou todos os sítios onde passaram, do princípio até ao fim, mas mesmo literalmente do princípio até ao fim, estragar a viagem. E mesmo contra ventos e marés, a viagem foi feita. Tem 25 etapas, como está ali, não sei se conseguem todos ver. O meu pai reconheceu a fome, embustes, prisões e, até claro, o gigante agonismo. Sobre o mar, a montanha e o deserto, o Pátria percorreu, na totalidade da sua viagem, 16.380 km em 115 horas e 45 minutos. Imaginem o que é que foi isto? Atravessar todos estes sítios, sempre contra tempestades, contra ventos, contra situações de clima. Já não tenho adjetivos. A viagem vale mesmo a pena conhecer. Mas que foi uma coisa extremamente difícil, com muito sangue, suor e lágrimas, e por isso é que é tão bonita também, por isso é que se calhar ainda hoje estamos aqui sentados a ouvir falar disto, porque foi realmente diferente e importante. Estas 115 horas e 45 minutos é uma história que vale a pena ler. O livro do Henrique Mateus, do Mistério do Pátria, está tudo lá à conta de mim. E isto para chegar a Macau. Eles conseguem chegar a Macau, apesar de tudo, com o segundo avião. A séries no topo do voo aterraram com o Pátria 2 num cemitério chinês. Acreditam que depois de passar tudo o que passaram estes homens, sarmente baixos e grito baixo, acabam por ter um avião destruído quase no meio da viagem. Voltam a ter outro avião, depois de muita confusão, muita burocracia, muitas ajudas diplomáticas, tudo isso. E quando o avião chega, com tantos atrasos que houve, não conseguiram chegar à altura que queriam. Entretanto, como Macau e aquela zona toda é perfeita em tufões, aconteceu um tufão, claro que não havia de acontecer, já tinha acontecido tudo, acabam por aterrar num cemitério chinês. A bordo de uma canhoeira da Armada Portuguesa, também autorizada de Pátria, foram repatriados para Macau e recebidos em triunfo. Ou seja, ao segundo avião, aterram no cemitério chinês. E a partir daí, de onde eles voltam, então,
para Macau, eles tinham que completar a viagem, fosse o que custo fosse. Já não havia avião, não havia o primeiro avião, não havia o segundo avião, não foi mal, vai-se Caimeira. E vai-se Caimeira e chama-se a Caimeira Pátria. Porque o que interessa sempre é o verso. Esta é a ditosa pátria e minha mãe. E é com ela que vamos chegar a Macau. E assim foi de Caimeira. Imaginem então ver a quantidade de gente que estava naquela altura. Macau era tão diferente, havia uma baía muito grande, e juntei essa baía, e já havia vários dias que as pessoas os esperavam, a dar os parabéns, aos receber, e todas aquelas pessoas que estavam ali, há fotografias que foram entretanto tratadas e que mostram o que é que foi, imaginem em 24, o que é que não foi chegarem a estes dois heróis, a Macau, como é que seriam as pessoas que estavam todas à espera. Nós temos algumas fotografias com ele, que Mateus arranjou, isto são autênticas relíquias que foram tratadas. Aqui estão só exemplos, mas isto era uma multidão de gente, de mulheres que escolheram os seus melhores vestidos de domingo e os seus chapéus mais bonitos, e os homens que estavam à espera da primeira que chegou a Macau. Entretanto, retiro aqui só para acabar duas frases, uma de Brito Paz e outra de Sarmento Baixo, que eu retirei, sei lá, havia tanta coisa para dizer e para pôr, e tantas frases e tanta coisa importante. Mas eu retirei estas duas, queria só deixar aqui em homenagem a Sarmento Baixo e Brito Paz, aos nossos aviadores. Brito Paz diz com alguma graça quando está em Macau: o que mais me chateia é chamarem-me Major. Sem ofensa, meu caro amigo, mas só agora que me chamaram Major estou convencido que fizemos uma brutalidade. E diz Sarmento Baixo: poucos podem avaliar o que representam para quem voa esses instantes de certeza em que, desfeita a estrela de ar da hélice, é preciso descer, seja onde for, e muitas vezes, como naquele momento, sem um palmo de terra onde pousar. Com todos Sarmento Baixo. E pronto, esta é a ditosa pátria minha amada, Camões, e isto foi a minha evocação a este voo, mais uma vez, e espero que quem esteja aqui conte e fale aos filhos e netos, enteados e sobrinhos e toda a gente, para que esta história continue a ser contada, que vale mesmo a pena. Eles foram os heróis. Obrigada por me ouvir. Boa tarde a todos. Antes de apresentar o distinto orador, gostaria de avisar a digníssima assistência, para o caso de ter a ideia de viajar até o Alentejo, para se precaver, dado que, aparentemente, todos os desumidificadores e aquecedores que havia nas lojas do Alentejo estão esgotados. Porque, desde o momento em que os alentejanos ouviram na rádio, vinha aí a geada islâmica. Quero a mim apresentar a abencerragem que se segue. A abencerragem, porque é um termo carinhoso aeronáutico atribuído às carcaças voadoras, que lá há ano ainda, e que fazem coisas assim mais estranhas do que aquilo que é normal os mortais fazerem. O dito cujo chama-se Álvaro Manuel Prata Mendes, nasceu em 1946, ou foi em 64? Parece que foi 46. E é coronel e engenheiro aeronáutico da Força Aérea, e tirou o curso na Academia Militar. Tem uma graduação em Economia Europeia pela Universidade Católica, o curso de Guerra Aérea pelo Instituto de Alto